Os membros do partido passam a vida, do nascimento à morte, sob o controle da polícia das ideias. Mesmo quando sozinhos, nunca podem ter certeza de que estão sós. Onde quer que estejam, dormindo ou acordados, trabalhando ou descansando, no banho ou na cama, podem ser inspecionados sem aviso e sem tomar conhecimento de que estão sendo inspecionados. Nada do que fazem é indiferente. Seus amigos, suas distrações, seu comportamento para com esposa e filhos, a expressão de seus rostos quando estão sozinhos, as palavras que murmuram no sono, mesmo os movimentos característicos de seus corpos são rigorosamente escrutinados. Não apenas seus delitos efetivos, mas toda excentricidade, por menor que seja, toda mudança de hábitos, todo maneirismo nervoso que apresente a possibilidade de ser sintoma de um conflito interno, não deixam de ser detectados. Eles não têm liberdade de escolha sobre coisa nenhuma. Por outro lado, seus atos não são regulamentados por lei nem por qualquer outro código de conduta claramente formulado. Na Oceânia não existe lei. Os pensamentos e os atos que, se descobertos, significam morte certa, não são formalmente proibidos, e os infinitos expurgos, detenções, torturas, aprisionamentos e vaporizações não são infligidos na qualidade de castigo para crimes de fato cometidos, sendo apenas a obliteração de pessoas que talvez pudessem cometer um crime em algum momento futuro. De um membro do partido exige-se que tenha não apenas a opinião certa, mas os instintos certos. Muitas das crenças e atitudes que se esperam dele jamais são expostas com clareza, e não poderiam sê-lo sem que as contradições inerentes ao sócio ficassem visíveis. Se esse membro do partido for uma pessoa naturalmente ortodoxa, em nova fala, um benepensante, em toda e qualquer circunstância saberá, sem precisar pensar, qual é a crença verdadeira e qual a emoção desejável. De qualquer forma, porém,
Um elaborado treinamento mental aplicado na infância e relacionado às palavras crime, interrupção, negro e branco e duplo pensamento em nova fala o deixa sem desejo nem capacidade de pensar muito profundamente em qualquer assunto. Espera-se que um membro do partido não tenha emoções privadas nem momentos de suspensão do entusiasmo. Supõe-se que ele viva num frenesi contínuo de ódio aos inimigos estrangeiros e aos traidores internos, de júbilo diante das vitórias e de autodepreciação diante do poder e da sabedoria do partido. A insatisfação produzida por sua vida despojada e sem atrativos é deliberadamente voltada para o exterior e dissipada por artifícios como 2 minutos de ódio e as especulações que talvez pudessem induzir nele uma atitude cética ou rebelde são destruídas antes de vir à tona, graças à sua disciplina interna, adquirida em tenra idade. A primeira etapa dessa disciplina, muito simples, que pode ser ensinada inclusive a crianças pequenas, chama-se em nova fala crime-interrupção. Crime-interrupção significa a capacidade de destacar como por instinto no limiar de todo pensamento perigoso. O conceito inclui a capacidade de não entender analogias, de deixar de perceber erros lógicos, de compreender mal os argumentos mais simples, caso sejam antagônicos ao sócio, e de sentir-se entediado ou incomodado por toda sequência de raciocínio capaz de enveredar por um rumo herético. Em suma, crime-interrupção significa burrice protetora. Mas burrice não basta. Ao contrário, a ortodoxia em sentido pleno exige um controle tão absoluto sobre os próprios processos mentais quanto o do contorcionista sobre o próprio corpo. A sociedade oceânica repousa, em última análise, na crença de que o grande irmão é onipotente e o partido infalível.
Mas, dado que na realidade o grande irmão não é onipotente e o partido não é infalível, existe a necessidade de adotar-se o tempo todo uma flexibilidade incessante no tratamento dos fatos. A palavra-chave no caso é negro e branco. Como tantas outras palavras em nova fala, ela tem dois sentidos mutuamente contraditórios. Aplicada a um adversário, alude ao hábito que esse adversário tende a afirmar desavergonhadamente que o negro é branco, em contradição com os fatos óbvios. Aplicada a um membro do partido, manifesta a leal disposição de afirmar que o negro é branco, sempre que a disciplina do partido o exigir. Mas significa ao mesmo tempo a capacidade de acreditar que o negro é branco e mais de saber que o negro é branco e de esquecer que algum dia julgou o contrário. Isso exige uma alteração contínua do passado, tornada possível pelo sistema de pensamento que realmente abrange tudo o mais e que é conhecido em nova fala como duplo pensamento. A modificação do passado é necessária por duas razões, uma das quais secundária e, por assim dizer, preventiva. A razão secundária é que o membro do partido, tal como o proletário, tolera as condições vigentes em parte porque não dispõe de termos de comparação. Deve ser afastado do passado, assim como deve ser afastado de países estrangeiros, porque é necessário que acredite que está em melhor situação do que seus antepassados e de que o padrão médio de conforto material aumenta ininterruptamente. Mas, de longe, a razão mais importante para que se reajuste o passado é a necessidade de salvaguardar a infalibilidade do partido. Não se trata apenas de atualizar constantemente discursos, estatísticas e registros de todo tipo para provar que as previsões do partido se confirmam em todos os casos. Trata-se também de não admitir em hipótese nenhuma a ocorrência de alterações na doutrina ou no alinhamento ou no alinhamento político. Por
Porque mudar de opinião ou mesmo de atitude política é uma confissão de fraqueza. Se, por exemplo, a Eurásia ou a Lestásia, conforme o caso, for o inimigo de hoje, então é necessário que esse país sempre tenha sido o inimigo. E se os fatos atestarem algo diferente, então é preciso alterar os fatos. Dessa forma, a história é constantemente reescrita. Essa falsificação diária do passado, levada a efeito pelo Ministério da Verdade, é tão necessária para a estabilidade do regime quanto o trabalho de repressão e espionagem realizado pelo Ministério do Amor. A mutabilidade do passado é o ponto central da doutrina do Socin. Afirma-se que os fatos passados não têm existência objetiva e que sobrevivem apenas em registros escritos e nas memórias humanas. O passado é tudo aquilo a respeito do que há coincidência entre registros e memórias. Considerando que o partido mantém absoluto controle sobre todos os registros e sobre todas as mentes de seus membros, decorre que o passado é tudo aquilo que o partido decide que ele seja. Decorre ainda que, embora seja possível alterar o passado jamais foi alterado em nenhuma instância específica. Isso porque nas ocasiões em que é recriado na forma exigida pelas circunstâncias, a nova versão passa a ser o passado e nenhum outro passado pode ter existido algum dia. Esse sistema funciona inclusive quando, como acontece muitas vezes, o mesmo fato precisa ser profundamente alterado diversas vezes no mesmo ano. Em todas as ocasiões, o partido detém a verdade absoluta e fica evidente que o absoluto jamais poderia ter sido diferente do que aquilo que passou a ser. Veremos que o controle do passado depende, acima de tudo, do treinamento da memória. Garantir que todos os registros escritos estão de acordo com a ortodoxia do momento é um mero ato mecânico, mas é necessário lembrar-se que os fatos se passaram da maneira desejada. E caso seja necessário reorganizar nossas memórias ou alterar os registros escritos, também será necessário esquecer que o fizemos.
O modo como se produz isso pode ser aprendido, como qualquer outra técnica mental, e ele é aprendido pela maioria dos membros do partido, certamente por todos os que são ao mesmo tempo inteligentes e ortodoxos. Em velha fala, isso recebe o nome muito direto de controle da realidade. Em nova fala é o duplo pensamento, embora o termo duplo pensamento também abranja muitas outras coisas. Duplo pensamento significa a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. O intelectual do partido sabe em que direção suas memórias precisam ser alteradas. Em consequência, sabe que está manipulando a realidade, mas graças ao exercício do duplo pensamento, ele também se convence de que a realidade não está sendo violada. O processo precisa ser consciente. Do contrário, não seria conduzido com a adequada precisão, mas também precisa ser inconsciente. Do contrário, traria consigo um sentimento de falsidade e, portanto, de culpa. O duplo pensamento situa-se no âmago do só sim, visto que o ato essencial do partido consiste em usar o engodo consciente sem perder a firmeza de propósito que corresponde à total honestidade. Dizer mentiras deliberadas e, ao mesmo tempo, acreditar genuinamente nelas. Esquecer qualquer fato que tiver se tornado inconveniente e depois, quando ele se tornar de novo necessário, retirá-lo do esquecimento somente pelo período exigido pelas circunstâncias. Negar a existência da realidade objetiva e, ao mesmo tempo, tomar conhecimento da realidade que negamos. Tudo isso é indispensavelmente necessário. Mesmo ao usar a palavra duplo pensamento, é necessário praticar o duplo pensamento, porque ao utilizar a palavra, admitimos que estamos manipulando a realidade. Com um novo ato de duplo pensamento, apagamos esse conhecimento e assim por diante indefinidamente, com a mentira sempre um passo adiante da verdade. Em última instância, foi graças ao duplo pensamento que o partido foi capaz e,
até onde sabemos, continuará sendo por milhares de anos de deter o curso da história. Todas as oligarquias do passado caíram do poder, ou porque se calcificaram, ou porque amoleceram, ou porque se tornaram estúpidas e arrogantes, deixaram de ajustar-se às circunstâncias e foram derrubadas, ou porque se tornaram liberais e covardes, fizeram concessões quando deviam ter usado a força e também aqui foram derrubadas, ou seja, caíram por causa da consciência ou por causa da inconsciência. O partido foi capaz de produzir um sistema de pensamento no qual os dois estados podem coexistir sem problemas. Essa foi a única base intelectual capaz de oferecer permanência à autoridade do partido. Se quiser governar e continuar governando, a pessoa deve ser capaz de deslocar o sentido de realidade, porque o segredo da governança é combinar a crença na própria infalibilidade com a aptidão de aprender com os erros passados.